Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo à aula 4 do curso de Introdução à Epidemiologia. A aula de hoje, ela tem muitas novidades para quem nunca esteve em contato com a epidemiologia, mas eu prometo que vai ser fácil, ou eu vou tentar facilitar o máximo que eu conseguir. Ela é baseada no capítulo 5 do livro do Galea e tem por título Medidas de Frequência de Doenças. Então hoje a gente vai passar um pouco mais para entender como que a gente calcula certas medidas. As medidas de frequência de doença, elas tentam quantificar, elas tentam mensurar quanto que uma exposição está associado a um desfecho. Então, na primeira aula que eu dei, a gente usou o exemplo do livro do Kleinman, de que nadar em águas das praias de Sydney estava associada a aparição ou a infecção de algumas doenças. Então, o quanto isso estava associado, a gente percebeu que era de 33%. As pessoas tinham 33% mais risco, mais chances de desenvolver esse desfecho caso nadassem nas águas que estavam contaminadas. Só que essa medida, que eu estou falando de risco, de chance, ela vai ter, dependendo da maneira que a gente arrumou o nosso estudo, diferentes nomenclaturas e formas de se calcular. Então, quando a gente olha esse slide aqui, vejam que eu tenho primeiro a palavra frequência aparecendo, onde eu tenho uma frequência absoluta, que é uma contagem, que aqui a gente pode dizer que ela tem pouca utilidade quando comparada às outras, porque ela não vai trazer tantas dimensões. E eu tenho também uma frequência relativa. A frequência relativa, ela sempre vai estar incorporando nela alguma comparação, alguma base para eu falar. Então, aquilo deixa de ser simplesmente uma contagem, mas passa a ser uma contagem de um certo grupo, de uma certa população. E depois, essas duas medidas, que são frequências, elas podem se tornar, na verdade, de acordo com o meu estudo, uma incidência ou uma prevalência. E aí a gente pensa, eu tenho que decorar tudo. Então, não, você não tem que decorar. Primeiro, pensar que todas as medidas, elas são frequências. Por isso que a gente está falando que são medidas de frequência de doença. Ela pode ser absoluta, pode ser relativa, e ela vai poder acontecer em duas formas, mais ou menos, em uma prevalência e uma incidência, tá? Então, a incidência, a gente tem alguns sinônimos. Essa incidência, ela pode ser chamada de risco, ou uma proporção de incidência e incidência acumulada. E a gente vê muito agora esses termos sendo usados na pandemia, né? A incidência acumulada. Então, os casos acumulados, a gente vai entender o porquê que isso leva a esse nome. E além disso, essa incidência, ou que é sinônimo de proporção de incidência ou de incidência acumulada, ela pode se tornar uma taxa de incidência. A gente vai ver mais na frente quando que essa medida da incidência, ela passa a ser entendida como taxa. Vocês vão ver que é parecida, a gente só faz incorporar uma grandeza a mais. E, diferente da incidência, ou para complementar as medidas de frequência, nós podemos ter a prevalência. E a prevalência, ela fica um pouco mais simples de pensar justamente pelo nome, né, de presente. Então, a prevalência, ela pode ser uma prevalência de ponto, ou ela pode ser uma prevalência de período. Então, veja que eu não preciso ficar decorando os conceitos e as definições. É tranquilo de entender pelo próprio nome. Então, frequência de doença, né? As medidas de frequência de doença, elas estão quantificando, elas estão mensurando o quanto um desfecho está associado a certas exposições. E essas medidas de frequência, em geral, elas vão ser apresentadas em forma de incidência, e essa incidência pode vir se tornar uma taxa de incidência, quando eu incorporo outra grandeza, ou ela pode ser uma prevalência. Então, vamos com calma, que tudo vai dar certo e a gente vai exemplificar tudo. Então, vamos começar falando sobre as frequências absolutas, que é uma contagem. Então, essa medida aqui, ela é simples, ela é direta, a gente sabe fazer com cálculos matemáticos muito simples, só que ela sofre algumas limitações. Primeiro, ela não leva em consideração o tamanho populacional. E segundo, ela não leva em consideração a população em risco de desenvolver aquele desfecho. A gente vai deixar isso bem claro agora no próximo slide. Eu estou apresentando aqui uma frequência absoluta. A gente olhou
uma população, olhou um grupo ali, dentro de um espaço, dentro de um tempo e tal, e a gente viu que nós tínhamos 146 mil casos de AIDS. Isso é uma frequência absoluta. Eu olhei e estou dizendo, existem 146 mil casos de AIDS. Só que vejam como isso tem pouca utilidade, porque a gente está falando que esses casos acontecem em que território? É no Brasil, na América do Sul, no estado do Rio de Janeiro. E quando que foram notificados esses 146 mil casos? Foi num longo período? Foi num período mais curto? Foi só um ano? Então, assim, a frequência absoluta, ela nos dá alguma mensuração, só que ela tem pouca utilidade, porque ela não traz uma relativização. Então, eu não sei, esses 146 mil casos foi num grupo grande, foi num grupo pequeno? Levou-se quanto tempo para esses 146 mil casos chegarem a esse patamar? Já a frequência relativa vai incorporar essas comparações. A gente vai estar relativizando, trazendo ali um contexto para aquela medida. Então, a minha primeira afirmação aqui diz que entre os 15.105 participantes examinados na linha de base do ELSA Brasil, aquele estudo que a gente já comentou, 20% apresentavam diabetes. Então vejam, aqui a gente já tem uma frequência que já está relativizada, só que ela também não informa tanto assim, mas a gente já começa a ficar um pouco melhor. A gente sabe que 20% dos 15 mil. Então a gente já consegue pensar, isso é muito, isso é pouco, e isso aconteceu em quanto tempo? Então aqui, esse tempo era o início do estudo, porque lá no comecinho do ELSA, dos 15 mil participantes, eles já viram que 20% já tinham. Então eu perco essa minha contagem no tempo, essa minha narrativa fica menos contada. Essa galera que desenvolveu diabetes, por diabetes ser crônico e ainda não ter cura, eles não se encontram mais em risco de desenvolver diabetes ao longo dos 3 anos do segmento. E isso é muito importante quando a gente está pensando nas medidas de frequência de doença. Lembra que no último slide a gente falou que a gente não tem uma proporção, dependendo da medida que a gente está falando, de quem ainda tem chance de desenvolver, quem ainda está em risco de desenvolver? Então, dos 15 mil, 20%, mais ou menos alguns, sei lá, né, 3.300 pessoas estavam com diabetes. Só que depois, agora, como é que eu vou fazer para calcular essa mesma medida de frequência daqui a 1 ano ou 2 anos? Eu tenho que retirar essas pessoas porque elas não contam mais, então esses jogos é que a gente vai pensar hoje. E também, dependendo do desfecho que eu estou falando, eu tenho que pensar como é que eu vou contar a minha população. Se eu estou falando de um desfecho que ele é completamente dependente do sexo, então as mulheres não podem estar contando para aquele risco. Um exemplo disso é o câncer de próstata. Quando a gente investiga o câncer de próstata, eu só vou poder contar os participantes do sexo masculino, porque as mulheres não vão estar sob esse risco. Da mesma forma, isso acontece para o câncer uterino. Se eu estou pesquisando, se eu quero saber como que é, quantos casos são, eu não posso contar com os homens, porque os homens não estão sob esse risco. Então, é aí que a gente tem que começar a resgatar conceitos da pessoa, do tempo e do espaço, porque dependendo da temática do meu estudo, vai ter mais pessoas sob esse risco de desenvolver ou menos pessoas, seja por causa do desfecho, que é dependente do sexo ou de alguma qualquer outra condição, ou seja porque aquelas pessoas já desenvolveram uma doença e não poderão mais contar para aquilo, tá? Vamos agora então diferenciar basicamente a raiz do nosso problema. Pensa numa árvore, então as medidas de frequência elas vão partir daqui, dessa raiz, que é uma diferenciação entre incidência e prevalência. E mais uma vez, não precisa decorar porque vai ficar bem simples. Vejam, a incidência ela é uma frequência. Então, olha aqui, a gente estava falando de medidas de frequência. Então, a incidência ela é uma das medidas de frequência e ela vai estar medindo como surgem novos casos de uma doença ou de um desfecho em uma população de risco em um intervalo de tempo. Então, aqui eu tenho 3 itens importantes para destacar na incidência. O primeiro, novos casos.
Então a incidência ela sempre vai estar medindo isso, quantos novos casos apareceram, se infectaram, desenvolveram, etc. O segundo item que a gente tem que pensar é na população de risco. No último exemplo que a gente acabou de dar, do câncer de próstata, as mulheres não estão nessa população de risco. Então pensa aqui, o segundo item importante é a população que está em risco de desenvolver aquilo. E o terceiro item importante da incidência é em um intervalo de tempo. A incidência, ela sempre vai precisar de duas medidas, porque eu vou ter um tempo zero, passa-se um tempo, e aí que eu vou conseguir saber quantos novos casos surgiram. Então, para relembrar e você fixar, a incidência é uma medida de frequência que vai contar quantos novos casos de uma doença em uma população de risco em um intervalo de tempo. Então pensa sempre nisso. Já a prevalência ela vai perder alguns desses itens. A prevalência ela também é uma medida de frequência, mas é de casos de uma doença existentes em dado momento. Então vejam, a primeira diferença do item é que eu não vou falar sobre novos casos. Eu estou falando 2 casos. Então eu tenho tantos casos, não me importa quantos foram novos casos. O segundo é que a gente não está falando de uma população do risco de desenvolver aquela doença. Não tem esse item aqui, o item 2, na prevalência. E o terceiro, a gente está falando de um dado momento e não mais de um intervalo de tempo. Então, é simples a gente pensar que a prevalência ela é mais enxutinha, ela é mais básica. A prevalência eu vou contar quantos casos existem de uma doença naquela população num tempo aqui. Já a incidência eu vou contar quantos novos casos acontecem numa população sob risco de desenvolver em um intervalo de tempo. Vamos embora. Essa imagem aqui exemplifica muito tranquilamente esse nosso pensamento. Então eu tenho esse frasco, eu tenho uma substância sendo colocada dentro desse frasco, só que eu também tenho um dreno, tá? Então agora vamos contextualizar. Essa substância que está entrando aqui nesse frasco é o nosso desfecho de interesse. A nova substância que está entrando é a incidência. Só que eu posso querer olhar o nível desse frasco. Quando eu olho só o nível daquele frasco e conto quanto daquela substância está presente ali dentro, então eu tenho a prevalência. Só que esse meu dreno aqui vai impactar nessa minha medida. Porque imagine que esse dreno estivesse fechado, ele não tivesse uma saída. Então a minha incidência seria igual à minha prevalência, dependendo do nível que eu estiver olhando. Se eu estiver olhando lá no nível de cima, ele pode ser. Então, essa jogada de o quanto que está entrando tem muito a ver com a incidência, que é o novo ali dentro. Se eu olho só o nível do quanto que tem naquele momento, é a prevalência. E a gente vai começar agora a incorporar essas saídas desse dreno, que no caso de um desfecho de interesse, as pessoas vão sair de dentro daquele frasco por serem curadas ou por morrerem, por não aparecerem mais na sua pesquisa, muitas outras coisas. Então, a incidência, por ter mais itens envolvidos, a gente tem que pensar um pouco mais sobre ela. A incidência, ela é uma medida dinâmica, porque lembra que a gente está colocando aquelas coisas ali dentro no intervalo de tempo, então ela sempre vai trazer essa temporalidade, e ela está se referindo a uma mudança de estado de saúde. E a incidência ela é muito interessante de ser referida por causa disso. Como eu estou contando novos casos em um certo tempo, ela me dá uma situação, ela me dá uma noção de como que está mudando. E casos novos detectados por meio de mais de uma observação, foi justamente o que eu falei para vocês. A incidência sempre vai precisar de 2 momentos, porque eu vou ter que partir de um ponto zero e depois ali num outro ponto medir quanto aconteceu. Só que essa incidência ela vai poder ser referida ou apresentada em diferentes pontos, por isso que ela é dinâmica. Em doenças recorrentes, essa incidência de primeiros episódios ou de quaisquer episódios, ela vai estar relacionada com a história natural da doença. A gente vai entender.
E essa incidência, ela é sempre expressa uma proporção no risco de desenvolver. E se eu coloco em quanto tempo o risco de acontecer acontece, ou essa probabilidade, então eu transformo isso em uma taxa, que vai ser a taxa de incidência. Então, já dando spoiler, a incidência vai dizer quantos novos casos acontecem ou estão em risco de acontecer dentro de um tempo naquela população sob risco. Se eu falo o quanto esse risco acontece em um determinado tempo, se eu incorporo o tempo dentro do meu cálculo, então eu transformo isso numa taxa, que vai estar sempre dizendo a velocidade com que aquele desfecho está acontecendo, o tempo que ela incide, que ela leva para aquilo acontecer. Então, a incidência acumulada ou a proporção de incidência, elas são sinônimos. Em geral, a gente vai nos referir como risco ou incidência acumulada na nossa disciplina. Então, esse risco ou essa incidência acumulada, ela é uma proporção de uma população fechada que adoece durante um determinado período de tempo. Esse cálculo ele vai ser dado no meu numerador. Eu vou ter os casos novos que surgiram ali, e no meu denominador eu vou ter toda a população no início do período que estava sob risco de desenvolver a doença. Então, vamos pensar aqui no exemplo do Elza. A gente falou que das 15 mil pessoas, 20% já tinham diabetes. E aí a gente estava falando de 3 anos de segmento. Quando eu for calcular a minha incidência depois desses 3 anos que se passaram, essas pessoas que já tinham diabetes não podem contar para o meu denominador, porque elas não estão mais sob o risco de desenvolver a doença. Eu tenho que retirá-las da minha contagem, subtraí-las da minha contagem e colocar apenas aquelas que tinham a possibilidade de desenvolver diabetes. Então, eles vão ser meu denominador. É todo mundo sob o risco de desenvolver aquela doença. E no meu numerador vai ser todo mundo que teve diabetes pelos 3 anos. Então, vamos utilizar esse exemplo aqui, ainda para diabetes também, mas numa população fictícia. Não olhem para o texto, olhem para a imagem, aqui do lado direito de vocês. Então, nós temos 10, 20, 30 pessoas dentro dessa população. Essa população aqui vai ser representada como X quando a pessoa desenvolver o desfecho. Então, no primeiro ano, eu tenho 30 pessoas e dessas 30 pessoas, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas desenvolveram aquele desfecho ao longo do ano. Então, esse meu risco de desenvolver a doença para o ano 1, numerador, casos novos, é 5, e o denominador é a população sob o risco. Todo mundo aqui estava sob o risco, então 30. Então, o risco de desenvolver aquele desfecho no primeiro ano era de 16,6%. Ponto. Tá bom? Aí agora a gente vai para o ano 2. No ano 2, quantas pessoas desenvolvem casos novos no ano 2? Então, eu tenho uma pessoa aqui que desenvolveu no ano 2. Esses aqui já tinham desenvolvido. Então, eles não são casos novos. Então, contém ainda 1, vou guardar aqui nessa mão. Aí, agora aqui, 2 é um caso novo. 3, 4, 5, 6. Esse cara não conta. Ele não é caso novo. 6 aqui, 7. E esses últimos 2 já tinham. Então, qual é a quantidade de casos novos no ano 2? São 7. Eles são o meu numerador. E o meu denominador só podem ser as pessoas sob o risco de desenvolver o meu desfecho. Então, não são 30, porque do ano 1, 5 pessoas já desenvolveram. Então, o meu risco, a minha incidência para o ano 2 vai ser 7 sobre 25. E aí, o meu risco, a minha incidência no risco de desenvolver diabetes, que é o nosso exemplo, nessa população, para o segundo ano
em 2 anos, no caso, é de 28%. Então, o risco aumenta com o passar do tempo. E agora, se eu quero saber, então, o risco dos anos 2 e 3. Olha como a gente está complicando. Primeiro eu pensei só no ano 1, depois eu pensei só no ano 2, olhando só o ano 2, e agora eu vou olhar os anos 2 e 3. A gente já tinha 7 pessoas que desenvolveram no ano 2. Eu quero saber o ano 2 com o ano 3. Então vamos primeiro contar quantos novos casos acontecem no ano 3. Então aqui está todo mundo igual. Aqui eu tenho um a mais, esse camarada aqui está doente no ano 3 e não está. Então 1, esse aqui também, 2, 3 e embaixo todo mundo 4. Aqui, esse cara aqui também não está. Então eu tenho 4 novos casos no ano 3. Então se eu quero saber o risco de desenvolver a doença nos anos 2 e 3, o que significa os anos 2 com 3, então eu somo os 7 do segundo ano, os 4 do terceiro ano e divido pelo 25, porque eu quero saber do ano 2 e ano 3. Então, o que eu estou exemplificando para vocês é que a gente pode ver nos 2 primeiros exemplos a incidência de um ano, depois no outro ano, então primeiro aqui, o segundo, e eu posso ver no período inteiro. Então, o risco de desenvolver a doença no primeiro ano é de 16,6%, o risco de desenvolver no segundo ano é de 28%, e o risco de desenvolver a doença nos 2 últimos anos é de 44,4%. Então a gente percebe que é uma doença que ela é dependente do tempo. Quanto mais tempo as pessoas estão ali sob aquela exposição, então o risco vai aumentando com o tempo. Só que esse cenário aqui é um cenário muito da hora, porque eu tinha 30 pessoas, pensei nelas no tempo, no espaço, na geografia, tudo mais, coloquei elas no meu estudo, todo mundo apareceu no primeiro ano, aí eu medi, todo mundo aparece no segundo ano também, as mesmas pessoas foram medidas, e todo mundo aparece no terceiro ano também. Isso é bem complicado de acontecer. E aí a gente vai começar agora a desvendar um pouco mais sobre isso. O risco, por ser uma proporção, ela vai variar de 0 a 1. Só que a gente multiplica por 100 e a gente vai poder ter a porcentagem, né? Mas ela é uma medida de proporção. E ela é uma medida que não tem uma dimensão temporal. Só que a gente pode incorporar. E, na verdade, você deve incorporar. Então, qual é esse risco em tanto tempo que você mediu? Então, é de 1% em dia, que é muito diferente do risco de desenvolver em 1% numa semana ou em um mês. No nosso último exemplo, a gente estava medindo de ano em ano. Passava-se ali aquele tempo, a gente media depois de novo. Então, essa nossa proporção de pessoas que vão desenvolver essa probabilidade, ela vai estar referida em anos. E essa probabilidade, né, que está ali mais ou menos em média, de um indivíduo, de uma população, de desenvolver essa doença durante um determinado período de tempo, ela vai estar condicionada a não ter havido perdas de observação, que é o exemplo que eu acabei de citar para vocês. A gente não teve essa perda. Então, no final do tempo, se eu vou contar quantos casos tem de diabetes, no final desse meu estudo fictício que a gente acabou de fazer, a minha incidência vai ser minha proporção, a minha prevalência, porque eu não perdi ninguém. Então, se ninguém sai, ninguém morre, ninguém se cura, ninguém se muda, todo mundo reaparece, os novos casos todos vão ficando ali, e quando eu contar todos os meus casos, eu vou ter a prevalência. Só que isso, em geral, não acontece. Então, um outro exemplo aqui para a gente pensar agora, exemplificar. Então, as coisas estão ficando muito no campo da ideia e vamos tentar trazer um pouco mais para o chão. Então, vamos pensar nesse exemplo. Houve um surto de intoxicação alimentar detectado durante um fim de semana entre jovens
então a gente não está falando de nenhum sexo, que participavam de um retiro espiritual em uma cidade da Grande São Paulo. Dos 132 participantes, 90 apresentaram um quadro clínico de gastroenterite aguda no domingo. Então, vamos pensar primeiro sobre essa nossa situação. As pessoas foram no retiro e lá elas comeram, obviamente, ou praticamente, todo mundo da mesma comida. Comeram lá no sábado, final de semana. Quando foi no domingo, 90 pessoas dessas apresentaram gastroenterite. Então, o nosso tempo é de um dia. As pessoas comeram e no domingo as pessoas já apresentaram. Então, como é que a gente vai calcular essa nossa incidência? Pensa, o numerador são casos novos. Ninguém tinha gastroenterite e no domingo 90 pessoas tiveram. Então, eles vão para o meu numerador. E quantas pessoas vão para o meu denominador? Vai ser 132. Então, dividido o 90 por 132, eu vou ter a minha proporção, que é de 0,68. Como a gente falou, sempre vai variar entre 0 e 1. Se eu multiplicar isso por 100, eu tenho 68%, e eu lembro que a gente sempre tem que referir a um tempo. Então, o risco de ter gastroenterite dentro dessas pessoas que estavam da minha população é de 68% por dia, ao dia. Tá? Então, vamos sempre pensar nesse exercício. Eu tenho que sempre tentar entender em quanto tempo esse meu desfecho ocorre. Depois que eu penso nisso, eu tenho que contar quantos casos novos existiram. Depois, tenho que contar todo mundo que teve aquela possibilidade de ter aquele desfecho, dividir um pelo outro, trazer essa proporção e notificar, sempre publicar através do tempo que eu estou levando para medir aquilo. Calma, vamos dar mais um outro exemplo agora. Então, a gente agora está falando sobre consumo de álcool e cirrose hepática. Então, suponha que foi realizado um estudo para estimar a associação entre o consumo abusivo de álcool e cirrose hepática. 20 participantes foram seguidos e 10 referiram consumo elevado de álcool. Então, a gente tem, na nossa população, 20 pessoas. Todo mundo que bebe, dependendo do quanto bebe de outras coisas, podem desenvolver cirrose hepática. Isso não é dependente do sexo. Então, desses meus 20 participantes que não têm sexo, 10 disseram que consumiam muito. Então, eles são os meus expostos, porque a minha exposição é o consumo abusivo de álcool e meu desfecho é a cirrose hepática. Tá? Então, se a gente for esquematizar, olha aqui para a primeira imagem. Os meus expostos vão ser os marcados em preto, os mais escuros, e os não expostos vão ser o cinza. Então a gente começa o nosso estudo. Depois de um tempo, aí vamos colocar ano. Depois de um ano, 2 pessoas entre os expostos desenvolveram cirrose hepática e uma dos não expostos também desenvolveu. Então aqui eu vou ter uma incidência, um risco de desenvolver em um ano. No outro ano, no ano 3, dos meus expostos, 4 desenvolveram cirrose hepática. E dos não expostos, 2 desenvolveram cirrose hepática. No ano 4, eu tenho 8 casos de cirrose hepática entre os expostos versus 5 casos no não expostos. Então, vamos agora fazer esse exercício de pensar a incidência. Quantos novos casos aconteceram na população? Então, eu não estou falando, não estou comparando expostos e não expostos. Quantos novos casos aconteceram na minha população? Então, eu venho aqui e conto. Então, aqui eu tenho 8 e aqui mais 5, 13. Então, esse é o meu numerador. Quantos estavam sob o risco de desenvolver? Todo mundo. Porque todo mundo ali poderia desenvolver ou não a cirrose hepática. Então eu tenho 20. Então essa minha incidência da doença é de 65% a cada 4 anos. Porque eu estou cada vez contando aqui, eu estou apresentando no meu tempo de estudo a incidência de 4 anos.
Show. Só que lembra que a gente falou que não é muito comum as pessoas ficarem para sempre no estudo? Elas morrem, elas desaparecem, elas desistem, elas podem ser curadas, e aí tudo isso muda. Isso a gente chama de perda de segmento. Eu vou dar aqui uma introdução e a gente vai dar a pausa para a parte 2 da aula. Então, quando a gente começa, todo mundo empolgado, todo mundo dizendo que vai até o final, eu tenho os 20. No meu tempo 2, não apareceu mais para medir. Eu não sei o que aconteceu com esse cara. No tempo 3, mais 2 pessoas desapareceram também. Elas não estavam mais ali. No ano 4, 5 pessoas já não estão mais. Então, a cada ano que passa, eu estou perdendo pessoas. Essas pessoas morreram por qualquer outra coisa, ou morreram talvez porque desenvolveram meu desfecho e aí morrem. Elas desapareceram, elas não foram mais, elas se mudaram. Então, como que a gente faz para tentar ponderar e incorporar essa perda e conseguir se aproximar da verdade? A verdade era essa: 65% de risco de desenvolver cirrose hepática em 4 anos nessa minha população. Agora, será que é 65%? Já que a gente não sabe o que aconteceu? Então, dá uma água que a gente vai começar a desvendar como é que a gente se aproxima, ou como é que a gente tenta fazer para se aproximar dessa minha incidência, mesmo tendo perdas de segmento.